Como é feito a construção de um açude? Para quem está querendo construir açude aí em 2023, esse é um vídeo explicativo, né? A gente está construindo a nossa chácara, isso vocês podem acompanhar aqui nos outros vídeos do canal, mas a gente está construindo a nossa chácara e a gente está fazendo a construção de um açude. Então aqui o operador está fazendo o quê? Uma coisa importante, né? Que se caso você queira construir um açude na sua propriedade, é que pelo menos tenha uma vertente ou uma nascente de água. E por que isso? Para sempre ter o fluxo de água nova entrando e água saindo, né? Quando chove, quando, enfim, acumula bastante água, e daí sempre tá tendo a substituição dessa água. Para quê? Para não ficar aquela água suja, para não ficar aquela água poluída. A gente pode ver, dependendo dos lugares aqui, pelo menos aqui na minha região, que tem alguns lugares que a água fica parada por... E por que que isso acontece? Porque não tem uma nascente, porque não tem um fluxo de entrada e saída de água. A água fica sempre parada e ela acaba apodrecendo. Mas não quer dizer que a água está ruim, ela fica apenas suja, parecendo o lodo. Então é importante que, se caso você queira construir um açude ou alguma coisa na sua propriedade, é importante que tenha pelo menos uma nascente. Se não tiver, aí você tem um pessoal que é especializado que eles conseguem encontrar nascente por baixo da terra, né? Então ele consegue identificar. E daí o que eles estão fazendo aqui? Aqui no caso não precisa colocar nada no solo. Tem pessoas também que colocam lona no solo. Para quê? Para a água não sair, né? Daí consegue ter um acúmulo maior de água. Mas isso serve mais para reservatório. Para quem, por exemplo, quer ter uma plantação, quer irrigar uma propriedade, então consegue ter um acúmulo maior ali. Para a criação de peixe já não é tão interessante. Nós, por exemplo, não vamos fazer nada no solo. A gente está fazendo primeiro agora aqui as paredes, né, do açude, a base do açude. E a vertente vai ter a entrada e depois vai ter a taipa, que é onde é colocado o ladrão e é onde é colocado a saída do açude. Então hoje, por exemplo, eu já encomendei 3 canos, um de 200 milímetros de 6 metros e outro de 200 milímetros de 3 metros e uma curva, um joelho. Para quê? A parte de cima do cano vai ficar de pé assim, e quando chove a água sobe, e se exceder a altura do cano, essa água vai correr por dentro dele e daí sim vai ter a vazão, né? Vai sair pela taipa e vai sair para o outro lado, para onde você vai fazer o direcionamento da água. E isso serve também para os peixes não fugirem, ou seja, por quê? Porque se o cano estiver de pé no açude, dificilmente o peixe vai pular por cima e entrar dentro do cano, né? Ele não tem inteligência para isso. Então, nesse caso, ele fica nesse formato para o peixe não conseguir pular por cima. Porque se você colocar um formato de ladrão que é em linha reta, o peixe passa por dentro e daí você não consegue fazer mais, né? Não consegue ver mais. Umas pessoas fazem 2 tipos de ladrão. Colocam um ladrão de pé, que é esse formato para caso da chuva, e o outro ladrão deitado e deixam fechado e usam esse ladrão deitado somente para quando esvaziar o açude ou querer pegar os peixes que tem dentro. Aí por que eles fazem isso? Que daí eles abrem esse buraco, colocam uma redezinha, uma gradezinha pelo lado de fora, né, do outro lado, colocam a tarrafa ou a rede do outro lado, e quando o peixe passar ele cai e a água segue o fluxo normal. Então isso é uma coisa muito importante que você tem que cuidar no momento de você fazer o açude, né? Cuidar bastante nessa parte do ladrão, da taipa ali, para não ter vazamento. Porque o que ocorre? Se o ladrão não vencer e o açude, a água exceder o volume do açude e passar por cima, aí tem chance de dar erosão e daí você perdeu o açude e não consegue mais colocar no lugar. Então por isso que é importante às vezes você colocar até ter 2 ladrões dentro do açude para conseguir manter o fluxo e o nível de água. Outra coisa também é manter os barrancos ao redor do açude mais altos, o ladrão mediano e a água mais baixa, porque daí se o ladrão não vencer, ainda tem aquele nível ainda de terra que a água ainda pode estar excedendo, né? Pode subir para não conseguir passar pelo nível do ladrão. E hoje então, como vocês podem ver, já tem bastante água da umidade da noite aí, então vocês podem ver que já acumulou bastante água. E hoje então pela manhã eu trouxe os canos aí, trouxe para fazer o ladrão do açude, e a gente já colocou aqui embaixo então um cano o primeiro cano tem 6 metros e a gente botou mais uma emenda ali com uma luva, uma emenda ali. Aí lá vai ser a parte do cano que vai subir, e lá tem o joelho, a curva ali que vai na parte de baixo ali para levantar o cano.
E aqui nessa parte daqui vai ter o outro ladrão, né? Outro escoamento. Então vai ter o primeiro nível quando chover e passar do nível vai sair pelo ladrão. E se passar do ladrão, se exceder mais ainda de chuva, vai sair pelo aquele canto lá e vai escorrer aqui por esse lado aqui, ó. Então aqui ele vai ajeitar o operador ainda. Deu trabalho, mas vai ficar incrível.